Aloha, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Onda Quântica, eu sou Selva Salerno, né? Vocês já me conhecem. E hoje nós vamos falar sobre o futuro, né? Será que é possível construir um futuro? É possível construir coisas do zero? Como fica o livre-arbítrio? Será que a gente tem que fazer de agora em diante, né? Então, para isso, eu chamei uma pessoa muito especial. Eu chamei um professor, que vocês sabem que eu gosto de doutores, de professores, enfim, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Ele é Otávio Alves Júnior. Boa noite, professor. Olá, como vai? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bem, eu vou falar um pouquinho do professor. Otávio Alves Júnior é um executivo internacional na área de vendas e marketing e desenvolvimento de negócios em diversos segmentos do mercado B2B por quase toda a América do Sul, né, Latam. Ele É é isso aí. professor também, né, olha que chique, professor de gestão de pessoas no curso de pós-graduação da FGV, nada mais do que FGV, não é qualquer coisa não, tá? É, FGV, é isso aí. Master Practitioner em Programação Neurolinguística, né? E realizou outros cursos, muitos cursos, que a gente não vai falar aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira falando todos os cursos que ele já fez. São Mas, vários, é verdade. mas ele fez diversos trabalhos muito interessantes que a gente vai perguntar para ele hoje aqui sobre expansão de consciência, xamanismo e mindfulness, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né, professor? Você foi uma pessoa muito rodada, vamos dizer assim, muito viajada, andou para caramba, viajou muitos lugares por conta do trabalho, por conta da sua profissão. Mas por que motivo você se viu impelido a trabalhar a expansão de consciência? Porque é muito estranho você ver todo esse essa sequência de currículo, né, que é um currículo assim bem formal, vamos dizer assim, muito bonito. Mas por que que você decidiu trilhar um caminho um pouquinho diferente? Comenta aí pra gente. Veja só, anos e anos atrás, isso foi mais ou menos lá para 2007. Sim. A empresa onde eu trabalho, eles contrataram uma consultoria de recursos humanos. E essas duas pessoas, essas duas moças, vieram e fizeram uma avaliação da nossa equipe comercial na época. E, no meu caso, elas me recomendaram um determinado treinamento chamado Leader Training, que eu fui fazer no Instituto Tadashi Kadomoto. Hum. Aí foi onde tudo começou. Então, eu não posso nem dizer que eu fui compelido. Elas fizeram essa sugestão. Eu fiquei muito impressionado com o diagnóstico que elas tinham feito sobre mim. O diagnóstico era que, tecnicamente, eu era muito capaz, eu tinha uma formação muito sólida, mas que a minha capacidade de liderança sob o prisma das pessoas precisava ser lapidada. E elas recomendaram esse treinamento, eu fui, fiz o treinamento, foi uma vivência de 3 dias muito intensa, foi muito rico para mim. Eu consegui enxergar uma série de gaps que o Otávio tinha naquele momento. Sim. Depois, alguns meses depois, a minha esposa fez o Leader Training também. Ficou claro para mim que o casal precisa estar no mesmo barco. Não adiantaria eu, vamos dizer, caminhar na direção da expansão de consciência e a minha esposa não. Então, a minha esposa veio comigo. E de lá para cá, eu já fiz várias vivências, passei por vários exercícios, vamos dizer, de expansão de consciência, de autoconhecimento. E hoje, para mim, é muito claro que essa bagagem, esse alicerce que o autoconhecimento me ofereceu, foi fundamental para que eu pudesse chegar onde eu estou, para que eu pudesse ter a estrutura emocional para lidar com as coisas que eu preciso lidar no meu dia a dia. E aí eu estou falando dos desafios do mundo dos negócios, dos desafios que eu tenho como líder de pessoas, da minha capacidade de administrar o meu tempo, de administrar os meus interesses, da minha capacidade de ter muito claro aonde eu quero chegar, ter muito claro dentro de mim como eu vou chegar lá. Tudo isso veio dessa questão do autoconhecimento, né? Isso permite, por exemplo, que eu me conheça. Isso permite que eu tenha muito claro quando eu estou fora do meu eixo ou quando eu estou no meu eixo. Então, claramente eu consigo identificar, puxa, estou fora do meu eixo. E o que fazer para voltar para o meu eixo, né? Quando a gente está desbalanceado, vamos dizer, seja pelo estresse, seja pela tensão,
seja por colocar o foco num lugar que não nos favorece, vamos dizer, nós acabamos gastando uma energia muito grande sem sair do lugar, porque a gente desperdiça uma energia, às vezes, vibrando com coisas de baixa frequência, ou colocando nosso foco em sentimentos, em emoções que não nos favorecem, sabe? O autoconhecimento me permitiu tudo isso. E, além de tudo, me permitiu entender como é que é a minha relação com as pessoas. Então, eu acredito que a nossa vida, e nós estamos aqui para construir relacionamentos. Basicamente, eu acho que a nossa capacidade de evoluir passa pelos relacionamentos que a gente é capaz de construir, né? Então, o meu autoconhecimento, o meu nível de autoconhecimento, permite que eu consiga construir pontes e construir relacionamentos profundos e duradouros, de uma forma mais rápida. Então, para mim, puxa, eu fico muito feliz que a Lígia e a Denise, lá atrás, anos atrás, me recomendaram esse caminho e que eu tive a coragem de trilhar. E a minha esposa também, que veio atrás de mim, trilhando esse caminho, nós aqui vamos dizer, nos apoiamos mutuamente, né, nas nossas dores, todos nós temos nós desamarrados, e a vida é assim, né? Então, esses processos de autoconhecimento vão fazendo com que a gente consiga entender quais são esses nós, e de que maneira esses nós desamarrados vão, de certa forma, ditando os nossos comportamentos e as nossas ações, as nossas crenças. Né? Quando você vai amarrando esses nós, na medida em que você vai evoluindo no seu autoconhecimento, você vai, então, conseguindo ressignificar as suas experiências, você vai conseguindo dar propósito para muitas das suas coisas. Em linhas gerais, é assim que eu vejo. Entendi. Bem interessante. Você foi falando, fui anotando várias coisas, professor. Enquanto você estava falando aí, eu anotei aqui. Você viu que eu estava vendo. Você falou algumas coisas muito importantes e muito interessantes. Você falou assim, você falou 2 vezes que você deveria estar junto com a sua esposa, né? Que os dois tinham, que, vamos dizer assim, falou outra coisa também muito interessante e eu queria te perguntar por que você falou isso. Você falou assim, os dois temos que estar juntos, né? Trilhando o mesmo caminho, nós temos que estar dentro de uma vibração. Você falou a palavra vibração, você falou a palavra emoções. Uhum. E você falou também uma coisa muito interessante. Como saber se eu estou, né, no trilho, como saber se eu estou fora. Fora. Eu acho que isso é muito importante para o nosso tema de hoje, que é como construir, né, o nosso futuro. Sem dúvida. Aí eu te pergunto, como eu consigo conciliar o relacionamento com as outras pessoas, né? Seja as pessoas que estão mais perto da gente, seja as pessoas que fazem parte mais do nosso entorno, um entorno mais externo. Como que eu consigo lidar com isso, usando a questão da emoção, da vibração, e não sair do trilho, professor? Primeiro, como eu consigo saber se eu estou no trilho, que deve ser muito difícil, né? Se eu tô calibrado ali, ou não? O que eu faço para eu entender melhor isso, esse processo? Puxa, eu identifico que eu estou fora do meu eixo. Eu estou, por exemplo, no carro indo para a fábrica de manhã cedo, por exemplo, antes da pandemia, né? Estou indo para a fábrica de manhã cedo. De repente, eu me pego pensando coisas negativas. Eu me pego vibrando com emoções que não me favorecem, seja raiva, seja medo, seja tristeza, né? Isso me faz crer, opa, estou fora do meu eixo. Puxa, estou fora do meu eixo. Na hora, o que, que eu faço? Abro a janela do carro, mudo a música, começo a respirar mais profundo, prestando atenção mais na minha respiração. Isso vem me trazendo para o meu eixo. Antes dessa consciência, eu poderia chegar na fábrica fora do eixo. O que, que vai acontecer? Eu vou acabar impactando negativamente toda a equipe, né? Porque, puxa, eu sou, de certa maneira, sou o primeiro homem da companhia. Então, eu tenho que chegar lá no meu melhor. Porque se eu for influenciar alguém, eu tenho que influenciar as pessoas para cima, né? Para que elas possam estar no seu melhor. Para que elas possam oferecer para mim e para a companhia o melhor que elas possam dar. Então, eu vejo essa como uma responsabilidade minha. Também, às vezes, na minha volta para casa, tive um dia cansativo, enfim, N problemas e restrições, etc. Estou voltando para minha casa. Me vejo fora do eixo. Mudo a música,
abro a janela, tento pensar outras coisas, paro o carro na garagem do prédio e vou respirar. Antes de eu subir para minha casa, porque é a mesma coisa. Então, normalmente da minha esposa, os meus filhos já estão em casa quando eu chego à noite, a cachorrinha está aqui. Se eu chego desbalanceado, se eu chego fora do eixo, eu vou afetar a energia da casa toda. Daqui a pouco está todo mundo fora do eixo. Está todo mundo exaltado, está todo mundo com uma desarmonia, vamos dizer, né? Sim. Então, eu quero também que quando eu volte para casa, puxa, eu vou chegar aqui para somar, e não para subtrair, né? Para subtrair, fico na garagem dentro do carro, né? Então, é assim que eu me percebo fora do eixo, né? Eu não sei se com todo mundo acontece assim, né? Talvez outras pessoas possam enxergar que estão, vamos dizer, desbalanceadas de uma outra maneira, mas é assim como eu vejo, né? Eu sou alguém que procuro nutrir sempre dentro de mim pensamentos positivos. Eu acho que nós vamos atrair para a nossa vida coisas que estão na frequência que nós estamos vibrando. Então, se você está vibrando com sentimentos, emoções de baixa frequência, você vai atrair para a sua vida coisas de baixa frequência. Eu quero estar sempre vibrando em alta frequência, para que eu possa atrair para a minha vida coisas de alta frequência. Para a minha vida, para a minha família, para onde eu trabalho, para os meus amigos, em todos os lugares onde eu estou, eu procuro, puxa, eu quero chegar numa roda e somar. Eu quero, na hora que eu disser, pessoal, estou indo embora, tchau, que as pessoas pensem, puxa vida, que pena que ele está indo embora tão cedo, né? Tava tão legal o papo, sabe? E assim, eu acho que nós vamos conseguir isso só com a nossa energia. Porque a verdade é o seguinte, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência terrena, é assim como eu vejo, né? Então, nós temos esse veículo aqui de carne e osso que nós estamos usando nessa passagem nossa, mas nós já tivemos outras vidas, eu acredito, e possivelmente teremos outras, com outros veículos, né? Mas o espiritual é o mesmo. O Otávio, às vezes a gente perde essa noção, né? De achar que o Otávio não é esse corpo de carne e osso. O Otávio é o espírito que está aqui, que nessa vida chamou Otávio, nessa vida casou-se com a Andréia e assim por diante, mas em outras vidas eu já tive outras experiências, enfim, né? Nesse sentido que eu me coloco, sabe? Sim. Dessa minha responsabilidade, vamos dizer, de chegar numa roda e somar, e fazer o meu melhor, e causar uma boa impressão, né? E de certa maneira, sempre procurar elevar o espírito das pessoas, né? Porque vamos dizer, eu não estou dizendo que sou a última bolacha do pacote, mas na medida em que eu tenho um nível de autoconhecimento X, que eu não estou dizendo que é alto ou baixo, ou maior que alguém ou menor que alguém, mas eu saí de um ponto e eu percebo que o Otávio evoluiu, né? E essa é uma corrida do Otávio contra ele mesmo. Então, puxa, eu me vejo numa responsabilidade de não escorregar, né? Poxa, eu não tenho como chegar numa roda trazendo uma energia que não é boa, trazendo, sabe, uma conversa que não é legal, né? É nesse sentido que eu vejo essa questão. Sim. E ainda nessa questão, professor, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Quando você, vamos supor, você é um executivo, um alto executivo, você entra lá, vamos supor que você tem que fechar um negócio ou com fornecedor ou com cliente, enfim. Ou você está, sei lá, numa rodada de conhecidos apenas, né? E você sente que talvez aquele não é uma vibe bacana, tá? O que você faz naquele momento para você não se deixar, não entrar na mesma sintonia? Que você, qual que é a tua saída assim, né? Help me. Parece que o grande ponto por trás disso tudo são os nossos pensamentos. O nosso padrão de pensamento é fundamental, tá? Porque o nosso cérebro, ele vai funcionar tem uma parte química e uma parte elétrica. A parte elétrica do nosso cérebro, que são as sinapses, né? É energia. É energia. Tem um campo magnético que vai se formar com essa corrente elétrica que está no nosso cérebro, né? Dá até para medir, né? Se vier com um multímetro, dá para medir a diferença de potencial ali. Então, eu vou procurar, se eu estou numa roda e eu percebo que, por exemplo, o assunto ficou pesado, sabe? O assunto descambou para um lado que não agrega. Eu vou me descolar um pouco daquela conversa. Vou continuar ali sentado, tomando meu chopinho, de certa forma interagindo, mas eu me afastei um pouco daquela conversa e vou procurar nutrir pensamentos para me tirar daquela situação, para fazer com que eu vibre em outra frequência, né?
E interessante que quando isso acontece, sempre tem uma outra pessoa na roda que também sentiu isso. Essa pessoa sai e vem conversar comigo. E nós vamos, de certa maneira, 2 ou 3 pessoas entrar numa outra vibração, começar uma outra conversa, e a coisa evolui. Então, eu acho que o nosso padrão de pensamento, ele é determinante para que a gente possa entender o cenário, entender o ambiente que nós estamos, né? E poder mudar essa frequência. Sim. Pensar coisas legais, agradáveis, né? Porque quando a gente traz para a nossa consciência um pensamento negativo, nós vamos trazer esse pensamento negativo e ele virá junto dos sentimentos e emoções ruins que nós tivemos naquela experiência. Então, imagina que a semana passada eu passei por uma desconsideração, por exemplo. E, de repente, agora, nesse momento, eu trago aquela desconsideração na minha consciência. Virá também os sentimentos ruins que eu tive naquele momento. E aquilo vai tender a me fazer baixar a minha frequência. Eu preciso sair dali, eu preciso pensar outra coisa, respirar de forma diferente. A nossa respiração também é uma ferramenta poderosíssima, né? Na medida em que a gente consegue respirar um pouco mais profundo, prestando atenção na nossa respiração, puxa, isso aí tem um poder de mudar a nossa vibração e nos tirar daquela agonia, vamos dizer, que às vezes a gente fica, que é uma coisa incrível. Sim, sim. Eu vou, para a gente não fugir um pouco do autoconhecimento, para a gente não ir para outras veredas, tem o Wilson aqui, o Wilson Madureira Pinto, ele fez uma pergunta. Wilson Madureira Pinto, meu caro, um grande, puxa vida, carioca, nossa senhora, quantos anos que eu te conheço, meu caro, muito obrigado pela presença aqui conosco, viu? Ele fez a seguinte questão: boa noite, o teu conhecimento te trouxe surpresas sobre a forma de atuar pessoal e profissionalmente? Ou seja, o quão longe você estava da condição ideal para a construção dos seus relacionamentos? Olha só, Wilson, veja só, na medida em que eu me conhecia pouco, eu acho que eu não tenho nem condição de responder essa sua pergunta. Porque, como eu me conhecia pouco, eu nem sabia bem quão longe eu estava desse ideal, sabe? Mas a verdade é assim, eu percebo que antes, vamos dizer, no começo dessa jornada, né, que é uma jornada que começou em algum momento e não termina, né? Até a morte a gente vai evoluindo, né? Eu percebo que antes eu tinha uma dificuldade muito grande de construir relacionamentos. Então, com algumas pessoas eu conseguia me conectar e eu conseguia estreitar esse relacionamento e construir essas pontes, mas com outras pessoas não. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Esse nível de autoconhecimento me permite fazer uma leitura do ambiente, sabe? Para eu poder, nem com todo mundo o santo bate, vamos dizer, né? Mas, especialmente profissionalmente, muitas pessoas eu preciso me relacionar, vamos dizer, bem com pessoas que o meu santo não bateu também, né? Então, eu preciso essa leitura do ambiente, essa capacidade de entender, ok, por esse caminho que eu estou tentando estreitar o relacionamento não está sendo legal, ok, vamos tentar outra forma. Vamos pensar uma outra coisa, né? A PNL me trouxe aí uma série de subsídios também, a programação neurolinguística, uma série de subsídios para entender como é que eu posso, usando o rapport, usando a forma de me comunicar, né? Tem uma série de técnicas aí para que eu possa conseguir me conectar com as pessoas de uma forma mais eficaz. Porque às vezes, especialmente no mundo dos negócios e nessa correria que a gente vive, você tem ali, eu estou para te dizer, 2, 3 minutos para causar uma impressão. Então, se você não conseguiu causar, às vezes você perdeu a chance, né? Então, como os meus clientes estão longe de São Paulo, normalmente custa dinheiro para a empresa que eu trabalho, que eu vá até Minas Gerais, ou Porto Alegre, ou Fortaleza, onde quer que seja. Puxa, eu preciso, cada enxadada eu tenho que tirar uma minhoca, de certa forma, né? Então, eu já vou me preparando. Eu já faço a minha lição de casa, né? Eu já venho com alguns tópicos prontos na minha cabeça. Puxa, eu vou tentar por aqui, não deu certo. Vamos tentar por lá. Puxa, melhorou, mas não consegui. Vamos tentar outra forma. E vou tentando, né? Até que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora a gente consegue fazer o gol. É verdade isso, é verdade. Muito engraçado. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, vou sair um pouquinho disso aí, mas eu queria te perguntar. Algumas pessoas estão falando, eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas enfim, não fique Não vou, bravo. não vou, não. Algumas pessoas falam assim, que a PNL está fora de moda. Não se usa mais PNL. Você já ouviu falar sobre isso?
Não, propriamente não. O que eu escutei falar, pessoas que acham que a PNL ela é uma ferramenta que você pode usar para o mal, no sentido de você usar aquelas técnicas, vamos dizer, para persuadir as pessoas para fazer coisas que elas não fariam, vamos dizer. Isso sim já ouvi, né? Mas assim, eu fiz a PNL, eu fiz o Practitioner acho 2017, o Master 2018. E, puxa, eu fiquei muito bem impressionado. São ferramentas bárbaras que eles colocam para a gente, né? Eu fiz na Sociedade Brasileira de PNL, SBPNL aqui em São Paulo, aqui do lado do Parque Ibirapuera eles ficam. Tá? Então, eu também não sei outros cursos de PNL com outras instituições, como é que foi. Mas... porque eu lembro da PNL lá dos anos 80, do Dr. Lair Ribeiro. Não sei se você lembra, ele foi um dos primeiros que ele fez aqueles livros e veio com tudo isso. Por isso que algumas pessoas vieram, que são da área de desenvolvimento pessoal, falaram, não, agora se usa outras estratégias, enfim. Eu não sou dessa área, né? Mas por isso que eu te perguntei, porque você trouxe, né? Pode ser que existam outras ferramentas, né? Que eu até nem conheço. Mas eu fiquei muito satisfeito. A PNL traz muitas ferramentas, né? Então, um treinamento de uma semana, ela vai te trazer, às vezes, sei lá, 12, 15, 17 ferramentas diferentes. Não é que eu uso todas elas, né? Mas você vai incorporando no seu dia a dia, de vez em quando eu vou lá na minha apostila, dou uma papirada, como a gente dizia no exército, né? Dou uma estudadinha para aprender alguma coisa, relembrar alguma coisa. Mas eu acho muito interessante. É uma forma muito legal de você conseguir, o mais rapidamente possível, estreitar, construir uma relação, poder entender o que é importante para o outro, poder... Tem pessoas que são mais faladoras, tem pessoas que são menos faladoras. Como se portar nessas várias situações, né? Quando você usar uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, né? Para que você possa vir extraindo do seu contraparte ali naquele bate-papo o máximo que você puder, né? Então, eu não tenho nenhum senão. Eu acho que a PNL, para mim, só veio agregar. Eu fico pensando assim, como você tem, são muitas estratégias, Selva, sou muito do ser, eu acho que eu me perderia no meio do caminho, gente, por isso que eu falo assim, esse negócio de eu estudar coach, esses negócios, eu não consigo ser tão metódica assim, sabe? Eu acho que isso para quem tem mais essa característica. Então, agora vou praticar isso, vou aplicar, não, eu sou muito espontânea, acho que não é para todo mundo, né? Acho que essa que é a questão. Pode ser, é verdade, é verdade. Eu concordo que, para quem é mais racional, né, e eu me coloco no grupo dos racionais, né, as ferramentas vão dando um subsídio, vão indicando as pedras que você vai ter que pisar para cruzar o rio, né? Então, puxa, pisa nessa pedra porque ela é interessante por isso, não pise naquela porque ela está meio escorregadia, pise naquela outra, para que você possa cruzar o rio sem cair na água, né? Então, eu concordo que talvez para pessoas que são mais do ser, né, mais do sentir, de repente, aquilo já vem natural, e que está tudo bem, né? Mas para pessoas mais racionais como eu, que as coisas não são assim tão naturais, puxa, as técnicas da PNL foram bárbaras. Muito boas, né? Sim, eu acho muito interessante. Agora e só a questão da persuasão negativa, vamos dizer, eu concordo. Se você fizer mau uso dessas técnicas, de repente você pode usar no sentido de convencer alguém para fazer alguma coisa que a pessoa não faria. Mas cada um dentro de si vai ter o discernimento de usar isso aí em prol do outro, né? Em prol das relações, em prol de fazer alguma coisa legal, né? Para contribuir, né? Isso depende do ponto de vista de cada um. Mas não se preocupa, Concordo. não. No universo existe um negócio que chama física do equilíbrio, então mais É cedo ou mais verdade. tarde a gente vai ter que pagar, né? Colocar, então não faz. Enfim. Agora eu te fiz uma pergunta vamos dizer assim, de uma ferramenta racional. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se seria uma ferramenta, vamos colocar como ferramenta, desculpa a minha ignorância, mas agora eu queria saber um pouquinho sobre o xamanismo, né? Por que o xamanismo? O que você tirou de proveito no xamanismo para essa expansão de consciência? O xamanismo, ele tem uma relação muito próxima com a natureza. Eu já passei por algumas vivências xamânicas nesses vários processos em que eu já estive. Então, eu não acho que o xamanismo é melhor ou pior que nenhuma outra técnica.
Mas ele me colocou em contato comigo. Essas várias dinâmicas, essas várias técnicas vão colocar a gente em contato com a gente mesmo sob ângulos diferentes, né? Então, o xamanismo tem a pegada dele, uma pegada de natureza, uma pegada, vamos dizer, de morte, renascimento, uma pegada dos animais de poder, que são vivências muito ricas, uma pegada do guerreiro, de fazer com que você entenda do seu poder interior, para que você confie em você, para que você entenda que você é capaz de fazer tudo aquilo que você quer do fundo do coração, né? Então, puxa, o xamanismo é mais uma forma de autoconhecimento. Não estou dizendo que ela é melhor que nenhuma outra, mas ela é mais uma que nos coloca em contato com a gente mesmo sobre prismas diferentes. Então, as dinâmicas xamânicas que eu já fiz foram super ricas, super ricas. Eu fiz uma, por exemplo, sobre a ancestralidade feminina. Então, foi uma vivência em que nós fomos, todas as pessoas que estavam participando, né? Então, era minha mãe, as minhas avós, as minhas bisavós. Foi uma coisa linda de eu conseguir, vamos dizer, me conectar com as minhas bisavós, que eu nem conheci, né? Mas que de repente elas estavam ali do meu lado. Foi um negócio de uma força, de uma riqueza, te dá muito embasamento, te dá muita solidez, na medida em que eu conheço da onde eu vim, eu consigo com mais força, com mais certeza, direcionar os meus esforços para onde eu quero ir. Se a gente não sabe de onde veio, não estou dizendo que é impossível chegar onde a gente quer, mas me parece que o caminho vai ser mais tortuoso, vamos dizer. É nesse sentido que eu vejo. Sim, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do que os nossos convidados aqui, o nosso pessoal que está participando aqui, né? Aham. Bom, o Bruno Fontana, ele fez uma questão, né? Obrigada, Bruno, né, pelo seu questionamento. Como você vê o relacionamento dentro da indústria? Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem a sensação, as pessoas que não fazem, que são autônomas, as pessoas que Uhum. são autônomas, eu sou autônoma, então a gente Uhum. tem uma sensação de que parece que são dimensões diferentes, universos diferentes, mundos diferentes, e que as pessoas, quando elas estão dentro de uma indústria, quando elas estão dentro de uma corporação, enfim, elas mudam um pouco, ou elas pensam de uma maneira diferente. Parece que elas colocam uma personagem, encaram a vida de uma maneira diferente, não sei se estou falando certo, e vivem uma segunda vida, uma second Uhum. life, vamos dizer assim. Aí existe uma disputa e uma competição muito forte. Então, como você vê esse tipo de relacionamento na indústria? Uhum. Bruno, obrigado pela sua presença, meu caro. Valeu. Olha só, eu acho o seguinte: a competição existe? Existe. Ela está aí, né? Então, todos estão querendo buscar aquele lugar ao sol, vamos dizer, mais confortável, né? Mas na medida. Aí também tem uma outra questão, né? Quando o autoconhecimento também me ajuda nisso, no sentido de entender o que é importante para mim e entender que eu posso conquistar, Bruno, tudo que é importante para mim sem tirar nada de você, por exemplo. Antes desse caminho, eu tinha na cabeça o seguinte: puxa, para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que tirar de alguém, que é uma mentalidade meio de escassez. Hoje, para mim, está muito claro que não é preciso. Tem abundância, tem para todo mundo. Todos nós temos o nosso lugar ao sol. E eu posso conquistar o meu lugar ao sol sem tirar você do sol. Eu não preciso te tirar do sol, né? Agora, não necessariamente todas as pessoas com quem eu convivo têm essa forma de enxergar. Então, o autoconhecimento também me permite, vamos dizer, me relacionar com uma pessoa que não está nesse nível de consciência, que que continua com essa mentalidade da escassez, mas me permite me relacionar com essa pessoa, construir um relacionamento, mas entender, puxa, eu vou até aqui. Daqui para lá não irei, porque de repente essa pessoa não está preparada para a gente descer o nível da conversa e poder construir alguma coisa mais profunda. É assim como eu vejo, né? A nossa capacidade de entender claramente qual é o nosso propósito, o que a gente quer para a nossa vida, o que nós queremos conquistar, o que nós queremos trazer para a nossa vida, faz com que a gente consiga navegar em qualquer ambiente, seja os mais competitivos ou os menos competitivos, com uma certa destreza, porque a gente tem dentro de nós muito claro
para onde nós estamos indo e como queremos chegar lá. E essa importância muito grande que os relacionamentos têm nesse caminho. A nossa evolução espiritual passa, em grande parte, pela nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Né? Nesse cenário todo aqui, tem também a questão, todos nós usamos vários chapéus na nossa vida. Né? Então, não vamos também, não é que eu sou o ingênuo que vou chegar de peito aberto em qualquer situação, não é propriamente isso. Eu vou entender, puxa, aqui nessa situação eu preciso me proteger, então, de certa forma, eu vou me fechar um pouco. Em outras situações, eu estou, vamos dizer, mais entre amigos, eu vou poder ser o Otávio, né? Mas, de certa maneira, o Otávio, na medida em que eu me autoconheço, eu consigo, em todas as minhas relações, ser uma pessoa mais homogênea, vamos dizer. Né? Na medida em que o autoconhecimento não está tão refinado, vamos dizer, a pessoa no trabalho vai ser muito diferente do que com os amigos, muito diferente do que em casa. Na medida em que cada chapéu que a pessoa coloca, ela precisa mudar muito a sua forma de ser. Quando a gente faz isso, aí é a minha opinião, né? A gente acaba gastando energia para disfarçar aquilo que a gente é lá dentro, para que a gente aparente para essas pessoas uma pessoa diferente do que a gente é. Então a gente gasta uma energia danada com isso e não consegue nada, porque é uma energia que você vai desperdiçando, que escorre pelos seus dedos. Quando, na medida em que eu me autoconheço, eu entendo os meus sentimentos, as minhas emoções, eu entendo como é que o meio me afeta, eu consigo ser mais homogêneo comigo mesmo. Eu consigo ser mais fiel com os meus princípios, com os meus propósitos, com os meus valores, né? E isso, no final das contas, eu acho que me favorece. Porque nós nos relacionamos, vamos dizer, fisicamente, com esse nosso corpo aqui de carne e osso, mas nós também nos relacionamos energeticamente, né? Eu acredito que nós temos esse corpo de carne e osso e nós temos vários corpos energéticos aqui, que são na casa de 7. Cada um deles está ligado a gente por um chakra, né? Um dos 7, né? Esses corpos energéticos, eles se comunicam, eles se conectam. Se eu estou numa reunião com outras 4 pessoas, nós estamos ali sentados na mesa, nós estamos olhando ali um para o outro, energeticamente nós estamos nos conectando. Então, se eu estou ali com uma máscara, que estou feliz, alegre, tentando ser simpático com as pessoas, mas se dentro de mim eu estou vibrando com medo, eu estou vibrando com inveja, eu estou vibrando com sentimentos de baixa frequência, energeticamente nós vamos nos conectar. E as pessoas que vão estar ali naquela reunião, elas vão perceber energeticamente aquilo. Elas podem não ter a capacidade de compreender isso racionalmente, mas elas vão sentir isso aí. E no final das contas, o meu esforço de construir um relacionamento, de sair daquela reunião com alguma, vamos dizer, com algum objetivo que eu possa ter, fica diminuído. Então é assim que eu vejo essa questão dos chapéus e como é que o autoconhecimento permite que a gente navegue por esses ambientes, vamos dizer, mais áridos, vamos dizer assim. Sim, professor. E tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante. Eu acho que essa questão da pandemia, essa questão da quarentena, ajudou bastante a muitas pessoas a enxergarem isso, né? Essa questão da vibração, essa questão do, sei lá, não sei, do espírito, da espiritualidade, da energia, da força vital, enfim, tem vários nomes, né? Para cada um é um nome diferente. Para você, durante a sua vida, isso apareceu quando? Quando você sentiu realmente que você teria a necessidade de buscar isso além? Ou seja, além de tudo aquilo que você tem, além de você trabalhar, de você ter o status, de você ter as suas coisas, de você ter a sua família, a sua estabilidade. Quando você começou a perceber, você dizer, opa, tá faltando algum ponto aqui que tô, né, que eu acho que foi naquele encontro dessas duas meninas, como é que você percebeu Assim, isso? eu tinha claro, antes delas entrarem na minha vida e antes de eu começar esse caminho, que em muitas situações eu não conseguia, vamos dizer, desempenhar bem. Isso eu tinha claro, né? E eu não conseguia entender por quê. Mas tinha situações que eu conseguia nadar de braçada, outras situações, puxa vida, eu não conseguia nem sair do lugar. O autoconhecimento me permitiu entender isso aí, né? Porque vamos dizer, todos nós temos dias que nós estamos melhores, dias que estamos piores. Isso é Sim. natural. A nossa vida é uma senoide, né? Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo.
Eu acho que o grande segredo é a expansão de consciência, o autoconhecimento me permite que essa senoide seja menor, os meus picos são menores, os meus vales são menores, com isso eu flutuo menos, e quando eu estou no vale eu entendo, quando eu estou no pico eu entendo. E eu procuro, então, ter as minhas ferramentas para me estabilizar. É assim como eu vejo. Né? A grande questão como é que é? A vacina, ela é o vírus diluído. Uma pequena dosezinha do vírus não mata ninguém, te protege contra aquela doença. Se você acabar ficando doente e tiver zilhões de vírus dentro de você, você pode até levar à morte, né? Veja o Covid aí, né? Na medida em que a gente consegue entender isso e começar a ter menos picos e vales, a gente vai ter uma vida mais feliz, a gente vai conseguir estar mais feliz com a gente mesmo, a gente vai conseguir, na maioria do tempo, caminhar na direção dos nossos sonhos, caminhar na direção daquele lugar que o nosso coração realmente quer que a gente esteja, porque a gente tem isso muito claro dentro de nós. É dessa maneira que eu vejo que também o autoconhecimento permite que a gente tenha essa situação. Se eu vou num cliente, por exemplo, e eu tenho uma reunião importante, no dia anterior eu já comecei a me preparar para aquela reunião. Eu já comecei a me preparar como? Dentro de mim, eu já comecei a desenhar qual é o resultado que eu quero daquela reunião. Às vezes, dias antes da reunião acontecer, eu já comecei a desenhar aquilo dentro de mim. Porque para que a gente consiga concretizar aquilo que a gente quer, primeiro nós temos que ter dentro de nós muito claro o que é isso que a gente quer. Né? Se você não tem dentro de você claro, dificilmente você vai conseguir realizar isso na sua vida. Então, se eu tenho uma reunião importante, às vezes uma reunião difícil, que nós vamos falar de alguma coisa espinhosa, por exemplo, seja um fornecedor, um cliente, um funcionário, enfim, qualquer situação dessa na minha casa, né? Eu já vou desenhando dias antes que resultado que eu quero. E, puxa, como é que eu vou sair de um ponto que eu estou para chegar nesse lugar que eu quero? Que possibilidades existem? E eu já vou traçando vários cenários, vários caminhos para chegar lá. Porque, de repente, se eu tenho um caminho só e chega lá na hora H, por qualquer razão que seja, esse caminho não é possível, pô, fico eu meio pego ali de calça curta, né? Eu já vou ter várias possibilidades desenhadas e aí chega ali na hora tem que desenrolar. Tem que sentir, tem que perceber, ver o ambiente. Às vezes você está numa reunião que você percebe que o seu contraparte, a pessoa que está ali com você, ela está muito nervosa, ela está estressada. Puxa, o que, que eu posso fazer para jogar um pouco de água na fervura dessa pessoa, seja um homem, uma mulher que está ali se relacionando comigo, né? O que será que eu posso fazer? Né? Porque eu tenho claro, nessa reunião, eu tenho esse objetivo, que já está claramente desenhado o que, que eu quero tirar dessa reunião. Né? Então, puxa, que meios eu vou fazer? Como que eu vou poder navegar nisso aqui? Né? Se eu já conheço a pessoa, já estou fazendo várias reuniões com ela, eu já vou então saber, eu já vou conhecer um pouco melhor o que, que ela pensa, quais são os valores, que crenças ela tem, o que ela gosta, o que, que ela não gosta, para que eu possa então identificar por onde eu vou caminhar, né? Que caminho que eu vou tomar para conseguir mais eficazmente conseguir aquilo que eu quero. É dessa maneira que eu vejo. Engraçado, né, professor, porque você fala de uma forma tão normal disso, né? Você fala assim, ah, não, é assim, e espiritual, e não sei o que, e vibração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim agora aqui, que me bateu aqui. Hoje é muito Uhum. comum, hoje, estou falando hoje, é mais comum nesse âmbito corporativo, no âmbito industrial, obviamente que um presidente não vai chegar, de repente, para os seus colaboradores falando tudo isso, aquilo que você fala. Mas você acha que hoje essa questão da espiritualidade, essa questão do ser, do autoconhecimento, ele está mais correndo mais solto? Ou seja, as pessoas já têm uma consciência maior disso, independente do cargo, independente, ou não? Você acha que ainda tem um preconceito aí, uma coisa? Eu acho o seguinte: esse mundo moderno, vamos dizer, que nós todos estamos vivendo, ele exige das empresas e dos funcionários serem criativos. Isso na minha cabeça, essa é uma premissa, né? Então, as empresas que vão conseguir prosperar, os profissionais que vão conseguir prosperar, são aqueles que são mais criativos, são aqueles que são mais adaptáveis.
Para que a gente possa ser mais criativo, ser mais adaptável, a gente tem que ser a gente mesmo. Então, eu acho que esse mundo moderno, aí tanto do presidente até o faxineiro, a gente precisa ser a gente mesmo. Quando você não está sendo você mesmo, você está gastando uma energia preciosa que você tem dentro de você com essa máscara. Porque você tem então que disfarçar o que você é dentro de você, coloca uma máscara, vai gastar energia. E essa energia que você está gastando, você está deixando de colocar na sua capacidade de resiliência, adaptação, flexibilidade, criatividade. Então, você está pegando uma energia boa sua, que você poderia direcionar para os seus resultados, para os resultados do seu departamento, para os resultados da sua empresa, e você está, entre aspas, colocando essa máscara. O que eu acho, Selva, é o seguinte: nesse mundo moderno, mais e mais, as empresas e os profissionais estão procurando os meios para serem eles mesmos. Nesse sentido, que eu vejo, por exemplo, as empresas flexibilizando a vestimenta. Imagina que o Otávio fosse um skatista. Não é o caso, mas vamos só ir no exemplo. Né? Que na minha vida pessoal, eu passasse de bermuda, camiseta e tênis andando de skate. Né? E eu trabalhasse de terno e gravata. Puxa, aquele Otávio de terno e gravata não é o Otávio. Aquilo é uma máscara que eu estou colocando para trabalhar e ganhar dinheiro, enfim, profissionalmente me desenvolver. Se a empresa permite que eu vá trabalhar, não propriamente de bermuda e camiseta, mas assim, com uma camisa polo, com uma roupa mais informal, puxa, eu vou estar mais próximo do meu eu. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com pessoas que são homossexuais e transexuais, etc., né? Que no passado elas precisavam colocar uma máscara de heterossexuais, já que, vamos dizer, pessoas homossexuais eram, de certa forma, mal vistas, né? Hoje em dia, isso é muito mais transparente, isso é muito mais aberto, vamos dizer. As pessoas podem ser quem elas são, né? Então, por exemplo, o fulano de tal ou a fulana de tal, eu sou homossexual e estou tranquilo, estou aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, né? Então, me parece que, por um lado, tem uma certa expansão de consciência universal, né? E, por outro lado, tem essa necessidade das empresas premente de ser criativas, de entender o outro, de entender os clientes, de conseguir perceber o que elas têm que fazer para melhorar a experiência dos clientes com a marca. Então, tudo isso está convergindo nessa direção de que nós possamos ser a gente mesmo. Eu acho que é um pouco nesse sentido que a coisa vai. Sim, interessante. É bom você trazer isso para as pessoas entenderem um pouco como está funcionando esse mundo corporativo. É assim que eu vejo. Porque, por exemplo, no mundo das artes, vamos dizer, agências de publicidade, que já eram, desde o século passado, vamos dizer, um ambiente mais tranquilo, vamos dizer, né, mais informal, vamos dizer, né, para não dizer liberal, vamos lá, informal. Né? De repente, a indústria era mais fechado, era mais conservador. Hoje em dia, nós precisamos, todos nós, todas as empresas, todas as pessoas, para que a gente possa atingir o sucesso, para que a gente possa buscar a nossa realização, me parece que mais e mais, quanto menos força a gente fizer para não ser quem a gente é, melhor. É assim que eu vejo. Então, as forças estão convergindo numa direção que é auspiciosa para todo mundo. Sim, sim. E eu acredito que quando a pessoa ela se sente assim, eu acho que flui mais, né? Você entra Sem naquele estado dúvida. de flow, acho que tudo, a É, empresa, o serviço, os resultados, não sei, eu tenho essa impressão, né? eu concordo. E concordo e acredito que isso passa muito pela questão de que eu não preciso colocar uma máscara e gastar a minha energia boa tentando parecer sem ser alguém que eu não sou. Acho que tá nessa seara aí, essa questão, sabe? Ok, então vamos para mais um comentário e uma questão. Conexões Naturais, desculpa, fez o seguinte comentário: muito importante ser seu posicionamento público, obrigado pela contribuição. Também venho do meio corporativo, fabril automotivo, e a percepção de que ainda existe um abismo entre o saber e o ser. Aí essa mesma pessoa fez a seguinte pergunta: você tem alguma ideia de como acessar o mundo corporativo para esta visão sutil tão importante para a melhoria contínua?
Então, eu concordo que existe um gap, não sei se um abismo, né? Um abismo me parece um pouco grande, mas eu acho que tem um gap que está diminuindo. Mais e mais, e é conexões naturais, eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas de qualquer forma, mais e mais nós estamos caminhando na direção de que a gente possa ser quem a gente é. Eu acho que nesse sentido, que é um sentido legal, eu acho que é o objetivo, né? Quanto mais tempo, aí é uma crença do Otávio, né? Quanto mais tempo na nossa vida nós pudermos passar sem máscaras, mais a gente vai conseguir evoluir. Porque quando a gente coloca uma máscara, nós, de certa forma, vamos estar passando uma impressão que não é o que a gente de fato é dentro de nós, né? Então, quanto mais eu puder ser quem eu sou, mais eu vou conseguir evoluir, porque as pessoas com quem eu me relaciono, elas vão saber exatamente quem é o Otávio, de verdade, né? E isso vai reverberando. Na medida em que eu estou numa reunião e eu estou sendo quem eu sou, as outras pessoas, talvez inconscientemente, vão tender a ser também quem elas são. E as coisas vão ficar bem mais leves, sabe? Não tem essa de ficar colocando máscaras, como o Bruno comentou da disputa, Bruno. Numa situação dessa, eu acho que o potencial de disputa cai um pouco. Porque a gente vai acabar percebendo naturalmente que nós estamos ali para cooperar e não para competir. E me parece que nesse século XXI, a cooperação ela é muito mais forte, ela é muito mais potencializada do que a competição. Porque nós precisamos juntos, cada um de nós, mais e mais, também esse é um outro ponto, né? Se a gente for 2, 3 mil anos atrás, a gente pega esses filósofos gregos, por exemplo, eles eram matemáticos, físicos, biólogos, professores, eles tinham matemáticos, astrônomos, né? Eles tinham uma amplitude de conhecimentos enorme. Porque lá atrás, cada um dessas áreas de conhecimento, ela era de certa forma rasa. Hoje em dia, cada área de conhecimento tem uma profundidade incrível, né? Então, nós podemos levar a vida inteira para conseguir ser especialistas realmente num pequeno pedacinho de uma determinada ciência. Então, mais e mais nesse mundo moderno, nós precisamos uns dos outros. Porque nós precisamos das competências e das capacidades dos outros para conseguir atingir um resultado. Porque o nível de especificidade que existe hoje na nossa vida é incrível, né? Pega, por exemplo, uma fábrica de automóveis, como aqui alguém citou. Puxa, quem é que vai conseguir? Eu manjo pra caramba de motor, suspensão, sistema de freio, parte elétrica, mecânica, hidráulica. A gente não consegue hoje ter uma pessoa que consegue concentrar todo esse conhecimento. Então, se eu sou um especialista de suspensão, eu preciso conversar com o de motor, com o de freio, etc. Nós precisamos cooperar para conseguir avançar com os projetos, porque ninguém consegue ter todo o conhecimento. Nesse sentido, quanto mais eu puder ser nas minhas relações, eu vou conseguir influenciar as outras pessoas para que elas também sejam elas mesmas. E aí todo mundo sem máscara, puxa, a coisa caminha tão melhor. Teve um momento, uns anos atrás, lá no escritório, eu montei um programa para que toda a minha liderança fizesse o Leader Training, esse treinamento que foi o primeiro que eu fiz da expansão de consciência. Né? Então vários fizeram, vários de nós, talvez eu tenha mandado uns 10, 12, né? O meu objetivo qual era? Que as pessoas passassem por aquela experiência que eu já tinha passado, para que nós pudéssemos lá na fábrica nos relacionar sem máscara. O meu objetivo naquele momento não era nem esse de que nós pudéssemos cooperar mais, eu nem tinha muito essa pretensão. Mas eu já enxergava que, na medida em que nós pudéssemos nos relacionar sem máscaras, as relações seriam mais fluidas, as arestas seriam mais facilmente aparadas, né? Porque se eu estou conversando com você e de repente você me dá uma resposta atravessada, vamos dizer, se nós estamos de máscara, se nós temos uma relação já de atrito, puxa, uma resposta atravessada sua, eu já fico de cara feia, né? Então, se eu preciso de você para alguma demanda do meu trabalho, você vai me atender simplesmente seguindo os procedimentos. A camaradagem perde lugar. Quando a gente consegue ter uma relação sem máscaras, cada um está sendo ele mesmo, puxa vida, aí a coisa desanda no sentido de andar rápido, né?
as coisas aceleram e todo mundo interage, todo mundo coopera e todo mundo percebe o seguinte, meus caros, nós estamos aqui num barco viking. Cada um de nós está segurando no remo. E está todo mundo remando ali, né? Então, o Otávio tem momentos que eu estou lá no remo também. Eu sou mais um remando. Tem momentos que eu estou lá em cima ditando a direção para onde o barco deve ir, né? Mas eu sou mais um da engrenagem. Então, não adianta eu sentar para remar e não remar. Ou remar, dar meia remada. Puxa, se todo mundo der meia remada, aí o barco fica parado, né? Todos saímos prejudicados. Então, a gente tem que entender o seguinte: cada um de nós somos partes da engrenagem, e a engrenagem ela tem que girar todas as engrenagens na mesma velocidade, senão a coisa fica ruim. E ter alguém ali para colocar um óleo lubrificante para que a engrenagem fique bem lubrificada e consiga não se desgastar na medida do trabalho, né? Eu acho que essa é a forma da gente conseguir levar a nossa jornada de trabalho, que para muitas pessoas é pesada, no sentido de muitas horas e um desgaste muito grande, com uma condição de mercado bastante desafiadora, mas conseguir voltar para casa leve. A gente trabalhou muitas horas, mas estamos voltando leve, estamos voltando tranquilos, porque a gente acabou não gastando uma energia boa que nós temos dentro de nós com intriga, fofocaiada, sabe? E mimimi. Enfim, a gente bota 100% da nossa energia em prol dos resultados que a gente quer obter na nossa vida. Me parece que isso é uma coisa bastante relevante para que nós consigamos a cada momento ir nos aproximando daquele lugar que a gente quer. Sim, com certeza, professor. Eu vou te fazer uma perguntinha agora, minha última questão, depois também tem uma questão do Alexandre Aparecido Moraes. No sistema quântico, vamos ver lá agora para a física quântica, ela diz o seguinte: toda partícula ela é munida, né? Alguns físicos defendem essa ideia, dentre eles o David Bohm, que eu gosto muito. Se entende que, para que tudo funcione, por exemplo, para que essa caneta seja uma caneta, todas as partículas que estão aqui, elas operam, elas têm uma consciência, elas são munidas de uma consciência, que talvez elas não sejam conscientes que têm essa consciência. Mas elas entendem que elas têm que fazer parte deste limite e elas têm que formar este ente aqui, esse material aqui da caneta e dar forma a esta caneta. Então, para eles, não existe a concorrência. Certo? Então, assim, o que um observador pedir para ela fazer, ela vai fazer. Então, a manifestação dela é aqui, mas ela tem uma consciência limitada para ela formar isso aqui. Então, cada uma dessas partículas, elas interagem num modo de cooperação. Então, vamos colaborar para a gente chegar nesse determinado propósito. Nós, como observadores, nós como, vamos dizer assim, co-criadores de uma realidade, seja nossa, seja paralela, seja o que for, é isso, a física quântica até hoje luta e reluta, e existem alguns físicos dizem que não é assim, outros dizem não, mas tem todo um processo matemático, enfim, mas entre eles mesmos ainda não chegaram num consenso, né, não conseguiram derrubar a interpretação de Copenhague, que diz que nós, né, como observadores, a gente faz uma medição, a gente consegue manifestar alguma coisa. Me parece que por conta dessa consciência, uma consciência muito mais complexa, a gente tem o lado bom, mas também a gente também tem o lado ruim, ou seja, aquilo que você fala, se nós nos prolongarmos, né, sem mimimi, enfim, sem toda essa parte de concorrência, de competitividade, etc e tal, a gente pode chegar num determinado resultado. Aí eu te pergunto, conhecendo a natureza do homem, pelo tanto que você viajou, pelo tanto de pessoas que você conhece, porque você é professor também, você lida com pessoas, você faz uma leitura de uma pessoa, né? Por que as pessoas são assim? Aonde elas querem chegar? Você acha que é falta de conhecimento, é falta de tato, de sensibilidade? Por que não cooperar e por que se competir? Por que existe essa dualidade? Eu acredito o seguinte,
e aí eu acho que isso vem um pouco da maneira como a gente foi criado, educado, né? O nosso sistema, que quando a gente era criança, a gente aprendeu o seguinte, que tem que ser o melhor da turma. Se nós vamos, por exemplo, fazer uma aula de natação, estamos lá com os nossos coleguinhas na aula de natação, a gente tem que chegar do outro lado da piscina mais rápido que os outros. Então, a nossa sociedade, de certa maneira, vai criando dentro de nós essa questão pela competição e pela escassez, né? Escassez em que sentido? Puxa, para eu ganhar, o Alexandre tem que perder, porque não tem para nós dois, só tem para um. Então, puxa, se só tem para um, que eu é que fique com isso e não ele, né? Eu almoço, ele passa fome, de certa forma, né? Então, a gente é criado dentro desse espírito, vamos dizer, né? Então, me parece que vem um pouco daí. E a grande questão é, a nossa comparação com os outros não tem absolutamente nenhum sentido. Essa corrida é uma corrida da gente com a gente mesmo. Cada um de nós partiu de um ponto específico. Cada um de nós tem um objetivo específico na vida, né? Tem um sonho. Cada um de nós está caminhando numa direção diferente. Cada um de nós tomou um caminho diferente para chegar lá. Então, essa questão da competição não tem o menor sentido. É, quando a gente percebe, primeiro, tem uma abundância, tem para todo mundo, não vai faltar, né? E se hoje, por exemplo, pleno século 2020, se tem algum ser humano passando fome lá na África, é porque alguém está estocando comida em algum lugar. Tem comida para todo mundo comer. Então, se tem alguém que não está comendo, é porque alguém está estocando, imaginando que vai faltar amanhã. Então, opa, eu vou. Veja no começo da pandemia, faltou papel higiênico no supermercado. As pessoas foram no supermercado comprar papel higiênico para um ano, sei lá, né? Imaginando que a pandemia ia durar para sempre, não sei. Mas me parece que é por aí. Quando a gente entende que essa vida é uma corrida da gente com a gente mesmo, o nosso objetivo é evoluir espiritualmente, essa é a minha crença, né? Então, eu posso evoluir espiritualmente sem impactar no Alexandre, no Lucas, sabe, nas pessoas que estão aqui conosco, tem para todo mundo. Quando isso fica claro na nossa cabeça, a gente começa a enxergar que a cooperação é o caminho. Seja a cooperação, por exemplo, da empresa onde eu trabalho com os nossos fornecedores para conseguir sermos mais competitivos e aí oferecer para os meus clientes produtos de melhor qualidade, com um custo mais interessante, vender mais, portanto, é a cooperação que vai nos levar. A competição não tem nenhum sentido, né? Me parece, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista da nossa vida. Nós temos que procurar ter essa consciência que a colaboração é que vai nos levar mais longe, né? Sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas acompanhados nós vamos conseguir chegar mais longe. Pode ser que a gente demore um pouco mais, mas nós vamos conseguir chegar mais longe. Essa é um pouco a questão, né? Veja que, por exemplo, uma abelha, o pessoal foi estudar uma colmeia de abelhas. As abelhas conseguem construir os hexágonos das colmeias com os ângulos de 120 graus absolutamente perfeitos. As colmeias elas são hexagonais. Se você botar no CAD, você vai ver que os ângulos são perfeitos. A espessura da parede da colmeia ela é absolutamente perfeita. Muito mais, uma especificação muito mais apertada do que da ABNT, dos prédios que todos, casas que nós moramos. As abelhas trabalham no escuro, não tem supervisão e tudo sai. Porque elas estão ali cooperando. Sabe? Tem a operária que está fazendo dela, tem a abelha, vamos dizer, de defesa, sei lá, que está defendendo a colmeia, tem a abelha rainha e aquelas que ficam ali protegendo a rainha. Enfim, cada uma tem o seu trabalho e cada uma entende que nós temos tarefas diferentes, nós temos atuações diferentes, mas que todas são super importantes, vamos dizer, para a saúde da colmeia, para a saúde da nossa população. Eu acho que mais e mais nós precisamos criar essa consciência nas pessoas, porque é isso que vai nos fazer ir mais longe. De novo, talvez não mais rápido, mas certamente mais longe, porque acompanhados é que nós vamos conseguir chegar lá, né? Tem uma questão muito legal. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Isso é uma verdade verdadeira.
né? Essa é a grande verdade. Então, veja só, se eu, por exemplo, quero empreender, eu devo me cercar de pessoas ou que são empreendedores ou que querem empreender também. Porque eu vou conseguir aprender com o coletivo. Eu não vou estar só eu quebrando pedra, vai estar todo mundo junto. Nós vamos conseguir, naquele grupo que tem um objetivo comum, conseguir caminhar muito mais rápido. Porque eu vou aprender uma coisinha ali, o fulano aprende outra coisinha ali, o ciclano aprende outra, e a gente vai trocando experiências, a gente vai trocando ideias, e no final aquele grupo vai avançar bem mais rápido. Se você, por exemplo, quer empreender, mas você está cercado, de repente, por funcionários públicos, e eu não estou fazendo uma crítica ao funcionário público, ele só tem uma forma diferente de enxergar o mundo, né? Puxa, vai ser difícil você empreender, porque você vai estar cercado por pessoas que pensam muito diferente do que você precisaria pensar para conseguir ter sucesso empreendendo, sabe? Me parece que a cooperação tem muito dessa, da gente conseguir avançar muito mais rápido, porque nós vamos estar aprendendo com os erros dos outros, né? Tem aquela história, né? Acho que foi o Einstein que falou que o inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, né? E nós só vamos conseguir aprender com os erros dos outros quando nós conseguirmos criar relações profundas e sólidas. Porque todos nós, puxa, eu só vou abrir os erros que eu cometi para você na medida em que eu tiver uma relação sólida com você. Se a nossa relação tiver qualquer atritinho, qualquer coisinha de competição, eu vou esconder para mim os meus erros e só vou te mostrar as coisas boas. E eventualmente eu vou até contar uma mentirinha ou outra para ficar mais bonito da fita, né? Eu vou potencializar aquilo que eu fiz de bom e minimizar o que eu fiz de ruim. Quando a gente consegue construir relações realmente sólidas, profundas e com empatia, com confiança, eu vou poder dizer para você claramente: puxa vida, eu fiz aquele negócio, deu errado, não consegui o resultado que eu queria. E de repente você pode me dar a solução. Porque talvez você saiba a solução, você possa contribuir comigo. Só que se eu não abro para você, você também não se abre comigo, e aí ninguém se abre, e todos nós vamos nos privar da possibilidade de aprender com os outros. Com certeza, sim. Bem, então, assim, a gente já está chegando no nosso Opa, tempo. passa rápido, hein? Nossa, como passa rápido. Quando o papo é bom, quando você viu o papo, já terminou, né? Infelizmente. Mas assim, já para matar todas as questões, aproveitando a questão do Alexandre, que o Alexandre fez uma questão bem interessante, ele dizia assim: Otávio, como sempre é muito bom o papo, uma pergunta: como ter equilíbrio nesse mundo fluido? Mas antes, não antes, eu vou complementar essa e aí eu acho que já dá para fazer essa última questão. É possível construir o nosso futuro? Quais seriam as dicas? E, além disso, como se manter equilibrado nesse mundo para a gente conseguir construir isso? Vamos falar primeiro do futuro, aí a gente fala do equilibrado. Eu acho que sim. Nós somos capazes de construir o nosso futuro. Eu, por exemplo, não acredito em destino. Eu não acredito que a gente nasceu e já tem um futuro pré-definido. Eu não acredito nisso. Essa é a minha crença, né? Eu acho que o nosso futuro vai sendo construído pelas decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia. Estudiosos concluíram que a gente toma 25 mil decisões por dia, né? Não sei bem como, mas é um número que várias pessoas citam. Então, essas decisões vão construindo o nosso futuro. E como é que eu vejo isso tudo? Primeiro ponto, que futuro você quer construir? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque eu vejo muitas pessoas reclamando que não conseguem construir as coisas, mas elas também não têm bem claro dentro delas o que elas querem construir. Na medida em que você não tem bem claro dentro de você o que você quer construir, vai ser muito difícil que você consiga construir, porque você não sabe nem o que você quer. Então, o primeiro ponto é: que futuro você quer para a sua vida? Sabe? O que faz o seu coração transbordar? Qual é o seu sonho, sabe? O que te deixa pleno? O que te deixa plena? Esse é o primeiro ponto. Você precisa definir isso muito claramente na sua cabeça. Uma vez definido isso, você sabe o ponto que você está e você definiu que ponto que você quer ir. Legal, você definiu o seu futuro qual vai ser. A partir daí, você tem que definir quais caminhos eu posso tomar para sair de onde eu estou e chegar onde eu quero estar. Amanhã, né? Tem vários caminhos, para não dizer infinitas possibilidades. Então, você tem que definir algumas dessas possibilidades. Segundo ponto. E o terceiro ponto,
sair da zona de conforto. Os seus sonhos, nenhum dos seus sonhos está na sua zona de conforto. Então, você precisa entender que você precisa sair dela. Ela é quentinha, ela é confortável, você está ali com as coisas sob controle dentro da sua zona de conforto. Mas os seus sonhos estão do lado de fora. Você precisa ter a coragem de começar a caminhar para se afastar da sua zona de conforto. Esse é um processo que não é simples, não é trivial, mas é possível. Se você acreditar que você é capaz. Tudo está dentro de nós. Um outro ponto, uma outra crença que eu construí dentro de mim é: tem aquela história que vem da Bíblia que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que a gente consegue carregar, né? Eu ressignifiquei isso na minha vida do seguinte sentido: as competências que eu preciso para chegar nos meus sonhos já nasceram comigo, estão todas dentro de mim. Eu só preciso ir buscar, eu só preciso acessá-las. E que eu não estou falando de competências de mexer no Excel ou conhecer de CAD, etc. Eu estou dizendo competências do seguinte sentido: coragem, sabe, valentia, a forma como eu enxergo as coisas, os meus sentimentos, o meu padrão de pensamento, está tudo dentro de mim, basta eu acessar. Então, uma vez que você definiu o seu sonho, definir as possibilidades para chegar lá, vai saindo da sua zona de conforto. E aqui tem uma questão: muitas pessoas pensam que para eu sair da minha zona de conforto, eu tenho que dar 10, 15 passos de uma vez. Não precisa, dá um só. Dê um passo de cada vez, até que você vá ficando mais confortável com essa jornada, e aí talvez você possa dar 2, 3, um atrás do outro, mas cada passo que você der, você vai se afastando da sua zona de conforto e você vai se aproximando daquele futuro que você quer, você vai se aproximando dos seus sonhos, né? Então, essa é a forma como eu enxergo. E essas decisões, isso é muito relevante, hein? Dessas 25 mil decisões por dia que a gente toma, a maioria delas, elas são tomadas pelo nosso inconsciente. O nosso consciente, ele gasta muita energia, ele é linear, ele é lento. Nós não conseguiríamos tomar todas essas decisões conscientemente. Então, o nosso inconsciente entra para decidir a maioria delas. E como é que o nosso inconsciente é programado? Por aquilo que a gente pensa repetidamente. Então, o nosso inconsciente, ele é programado por aquilo que a gente pensa repetidamente. E essa programação do nosso inconsciente toma a maioria das nossas decisões. Então, você deve, para construir o seu futuro, tomar muito cuidado com o seu padrão de pensamento. Porque você tem que ter os pensamentos que vão construir as programações no seu inconsciente que vão fazer com que você vá tomando as suas decisões de maneira a te aproximar do seu sonho, aproximar daquele futuro que você quer, percebe? Então, tudo passa pelo seu padrão de pensamentos. Então, eu acredito que nós conseguimos conquistar qualquer coisa na vida que a gente quiser. Não importa de onde você veio, não importa aonde você está. O que importa é para onde você quer ir. E você ter a certeza dentro de você, a sua certeza inabalável na vitória. Isso aqui é importante, para que você possa ir tomando no seu dia a dia as decisões que vão aproximando você a cada momento dos seus sonhos, do futuro que você quer. Me parece, meus caros, que é por aí essa questão de construir o nosso futuro, sabe? E é assim como eu vou levando a minha vida. Eu vou sempre nutrir dentro de mim os pensamentos que vão me fortalecer, os pensamentos que vão me dar a certeza que eu sou capaz, os pensamentos que vão me dar a certeza que eu posso, eu sou merecedor. E assim o meu inconsciente vai sendo programado com programações que vão me favorecer. Me favorecer para quê? Para me aproximar daquele lugar onde eu quero estar, que é esse futuro que eu defini para mim. Me parece, Selva, que essa questão da construção do nosso futuro, ela está nessa seara. Sim, 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 sim. Show, professor, show. Mais ou menos isso, né? O colapso da função de onda é mais ou menos por essa vibe aí, não é muito diferente, não. Se fosse diferente, acho que a gente não estaria Talvez, tudo no mesmo universo. talvez. Acho que Às seria vezes eu vejo completamente que nós estamos todos no mesmo mar.
mas alguns de nós estamos em barcos diferentes. Mas o mar é o mesmo, né? Então, eventualmente, nós estamos no barco X, outros estão no barco Y. Nós podemos pensar um pouco diferente do que eles que estão lá no outro barco. Mas o mar é o mesmo. E se começar uma tempestade, vier um maremoto, todos os barcos que estão naquele mar vão sofrer, vão subir e descer, e as ondas virão. Mas é isso aí. A verdade é a gente entender que a opinião, todos nós podemos ter as nossas opiniões, né? E eu acredito que eu posso ter a opinião que eu quiser, desde que eu não te ofenda, desde que eu não machuque os outros, eu posso ter a opinião que eu quiser, pensar o que eu quiser, me colocar da maneira que eu quiser, né? Mas respeitando que outras pessoas podem pensar diferente de mim, né? Eu tenho as minhas crenças, que não são as melhores e nem são as únicas, são as minhas, né? Os outros podem pensar diferente e super legal. E quando eu me deparo com uma pessoa que pensa diferente de mim, ao invés de eu ficar chateado ou ficar meio grilado, pelo contrário, eu fico entusiasmado. Porque uma pessoa que pensa diferente de mim pode me oferecer a oportunidade de um novo ângulo para alguma coisa, né? De repente eu estou enxergando as coisas de frente e essa pessoa pode me dar um ângulo de lado que de repente nunca tinha pensado, que é uma coisa espetacular e que virá exclusivamente das relações. De novo, voltamos às relações, né? As relações de confiança é que vão permitir que as pessoas abram o coração para que possam me oferecer outras perspectivas da vida, dos negócios, de qualquer coisa, sabe? Ô, Wilson, obrigado, meu caro. Andréa, muito obrigado. Eu não entendi isso aqui, mas você deve entender, ó. PDCA da vida. PDCA da vida, isso. PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, né? Perfeito, é isso aí, né? PDCA da vida, perfeito, perfeito. É isso aí. Eu acho que nós estamos aqui para evoluir continuamente. Perfeito. E o PDCA é um grande exemplo. Grande exemplo. Talvez a gente possa pensar de fazer um 5S dos nossos pensamentos, hein? 5S dos nossos pensamentos, né? O Kaizen das nossas emoções, olha só. Esse eu lembro, essa não é tão nova assim, essa é um pouco antiga já. Mas enfim. Então, é isso aí. Muito obrigada, viu, professor, por estar aqui com a gente, por explicar, Muito por dar obrigado. as dicas. À medida que você foi falando, eu fui colocando as dicas para as pessoas terem nesse vídeo. Mas também, se quiserem entrar em contato com você, você tem um Instagram, né? Verdade. Júnior, e também o seu podcast. LideraCast, verdade. LideraCast, para quem quiser ter a oportunidade de ver as entrevistas que você também faz para outras pessoas, enfim, né? E todo esse conteúdo maravilhoso, né, professor? É isso aí. Gratidão mesmo por estar aqui, né? Muito obrigado. Volte quando quiser para falar mais sobre espiritualidade, para falar mais. A gente poderia voltar para falar um pouco mais de propósito, que eu acho que podemos. Bom assunto, concordo. Muito bom assunto, concordo. O pessoal se perde. O que é missão? O que é objetivo? O que é propósito? Né? Eu tenho que ter sempre um propósito? Se eu não tenho propósito, o que acontece na minha vida? Né? Eu acho que isso seria muito interessante. Concordo. Vamos marcar para breve, então. Eu acredito, eu tive a felicidade, alguns meses atrás, de conseguir identificar o meu propósito, que é ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão. Sim. É isso que me deixa pleno, é isso que me faz transbordar o coração. Nesse sentido, eu tenho os meus conteúdos em texto no LinkedIn, eu tenho os meus conteúdos em áudio no LideraCast, que é o meu podcast, eu tenho os meus conteúdos em vídeo no meu canal no YouTube. Com os meus conteúdos em áudio, em vídeo e os meus textos, com as minhas aulas e as minhas palestras e as lives que eu faço, o meu grande objetivo é trazer para a consciência de todos ferramentas para que vocês possam também ir construindo a melhor versão de vocês. Eu acho que nesse século XXI, o nosso grande tesouro é o nosso tempo. Muitíssimo obrigado por todos vocês que nos acompanharam aqui, a minha, a Selva. Muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos. E nos vemos aí em breve, se Deus quiser, meus caros. Muito obrigado, viu? Bem, então, muito obrigada, professora. A gente vou te trazer novamente para a gente falar um pouquinho mais sobre outros assuntos, isso é uma promessa. E vocês que estão aí, gratidão a todos os que participaram, que fizeram perguntas para o professor, que é de suma importância isso, sempre porque é uma forma de você reconhecer o canal, é uma forma de você reconhecer nosso convidado. Gratidão por estarem aqui
E na semana que vem, com certeza, a gente volta com mais um programa da Quântica. Um super beijo. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Boa noite.